Olá! Você já se viu fazendo uma pergunta semelhante a essa? Onde está Deus quando as coisas não vão bem? Onde Deus está quando tudo está mal? Onde está Deus quando as circunstâncias que os nossos olhos contemplam não são as circunstâncias que nós gostaríamos que fossem? Onde está Deus nas grandes dificuldades da vida? Hoje eu quero contar para vocês uma história do povo de Israel, em que eles se encontravam exatamente numa situação dessas. Um momento de grande angústia, um momento de grande aflição. E é exatamente esse momento que está narrado em Josué capítulo 1, que eu chamo a sua atenção para a leitura, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa a esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, o contexto desse texto, como nós acabamos de observar, é um momento após a morte de Moisés. Moisés é morto, o povo está numa grande aflição, porque agora vai exigir um novo comportamento, surgirá um novo líder, e isso vai demandar do povo estar preparado para o novo. Onde está Deus nessas horas? Onde está Deus quando as coisas mudam? Onde está Deus quando as coisas fogem do nosso controle ou daquilo que entendíamos ser previsível? No nosso estudo de hoje nós queremos falar sobre a ação de Deus na vida do seu povo. A ação de Deus na vida do seu povo. Uma das primeiras lições que nós queremos analisar no nosso estudo hoje é que Deus é quem estabelece os seus servos para o serviço. Deus é quem estabelece os seus servos para o serviço. O que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que aquele momento era um momento de grande transição, era um momento de muitas dificuldades, mas Deus não deixaria faltar liderança ao seu povo. Moisés era um grande líder, era um homem que trouxe a palavra de Deus para o povo na promessa da libertação, e agora eles estão próximos da terra prometida. Então havia um líder, o povo se acostumou a ver aquele líder durante 40 anos. A figura do líder é Moisés, mas agora as coisas estão mudando. Então onde Deus está, que subtraiu a figura daquele grande líder? O que nós estamos aprendendo é que é Deus quem estabelece os seus servos para o serviço. Como que ele o faz? Em primeiro lugar, ele faz escolhendo-os. O texto diz, sucedeu no verso 1. E este falou a Josué, dizendo, dispõe-te e passa esse Jordão. Deus é quem escolhe os seus líderes. Deus também, irmãos, ele estabelece os seus servos para o seu serviço, chamando-os. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 1, porque ele diz, Josué, filho de Num. Há um nome. Deus não apenas escolhe um líder, mas ele diz quem é. Ele chama esse líder e ele também ordena. Ele dá ordem. O verso de número 2 diz, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou. Então, como é que Deus age? Onde está Deus nos momentos das grandes aflições? Deus está amando o seu povo, Deus está cuidando do seu povo, dando líderes
para o seu povo. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Deus também consola os seus servos, Deus consola o seu povo no serviço. Como que Deus consola? Primeiro, confirmando as suas promessas. Observe muito bem na leitura do verso de número 3, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então observemos muito bem que Deus não apenas chama o líder, Ele escolhe o líder, Ele capacita o líder, Ele anima o líder, mas Deus também consola o seu povo. Deus consola confirmando as suas promessas. Ele diz: o momento é difícil, o momento é novo, mas a minha palavra é a mesma. Eu não mudei as minhas palavras vão permanecer. Ele não apenas confirma as suas promessas, como ele também estabelece limites geográficos para o seu povo. O verso de número 4, Deus diz assim para Josué: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, por toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Aquele povo estava pensando assim: puxa, Moisés nos trouxe até aqui, mas ele não está mais conosco, e agora? O que será de nós? Não podemos mais voltar para o Egito, e para onde nós iremos? Então Deus diz: a terra é grande, o território é enorme, vocês não estão perdidos, há um grande território a ser conquistado e vocês o conquistarão. Uma outra maneira pela qual Deus consola o seu povo, irmãos, é confirmando a sua presença no meio dos grandes desafios. Verso de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O povo de Israel precisava disso. E Deus sabe. Então Josué, que tinha acompanhado Moisés desde o início de toda essa travessia, agora ele recebe da parte de Deus a palavra que diz: assim como eu estive com Moisés, também eu estarei contigo. Imagine só o povo de Israel ouvindo e sabendo disso. O povo iria ficar muito alegre, o povo ficaria muito feliz de saber que o mesmo Deus que agiu através e por meio da vida de Moisés é o mesmo Deus que vai agir por meio da vida do novo líder, no caso, Josué. Deus consola os seus servos nos momentos mais difíceis da vida. Uma terceira lição que nós aprendemos, onde é que Deus está nesses momentos de grandes dificuldades? Deus está orientando a sua igreja no serviço. Deus está orientando a sua igreja no serviço. Como que Deus está orientando? Primeiro, animando o seu povo, animando a sua igreja. O texto diz: sê forte e muito corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Observe bem que a palavra de Deus é uma palavra de ânimo. Irmãos, quando nós estamos atravessando momentos de transição ou de grandes dificuldades, não é momento de grandes mudanças. É momento de nós reafirmarmos a nossa fé. As palavras que devem fluir dos nossos lábios e as palavras que nós devemos trocar com as demais pessoas são palavras como essas do Senhor Deus para com a sua igreja. Palavras de ânimo. Nós precisamos estar sempre sendo fortalecidos e animados. E quem dá essa palavra de ânimo, irmãos, é Deus. A palavra de ânimo é a palavra que brota do coração de Deus. Não apenas animando, mas encorajando. Precisamos, irmãos, de muita coragem para enfrentar o momento que estamos passando. Observe bem que no verso de número 6 e no verso de número 7 e no verso de número 9, Deus repete a mesma expressão: ser forte e muito corajoso. Travessias, mudanças exigem coragem. E Josué precisava disso, e o povo de Israel também precisava disso. Da mesma maneira nós hoje, nós estamos enfrentando dias difíceis. As notícias parecem não ser boas. De onde virá o consolo, como diz o salmista? De onde me virá o socorro? É Deus quem nos encoraja, irmãos. E o socorro vem somente do Senhor. Deus também consola e orienta a sua igreja, não apenas animando e encorajando, mas
confirmando. O verso de número 9 diz, não te mandei eu. Eu acho interessante essa expressão, porque Deus já havia chamado Josué alguns momentos antes. O verso de número 2 diz, dispõe-te. Depois, lá no verso 5, ele diz, como fui com Moisés, assim serei contigo. Verso 6, ser forte e muito corajoso. Verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Verso 9, não te mandei eu? Eu acho interessante isso porque Deus está confirmando. Eu fico imaginando por que Deus está repetindo tanto essa expressão para Josué. É porque Josué também estava tomado de espanto. Então Deus vai confirmando. Irmãos, vivemos dias e momentos em que ficamos exatamente assim como Josué. Ficamos em êxtase, ficamos sim preocupados, chocados com a realidade que Deus está nos apresentando. Deus está nos apresentando hoje, irmãos, uma realidade em que Ele sabe que nós, por muitas vezes, somos tomados pelo receio. Por isso é que Deus nos confirma para dizer, eu estou falando com você mesmo, meu povo. É você mesmo, minha igreja. É com vocês mesmos que eu estou falando, meu povo, diz o Senhor. Deus também, irmãos, Ele orienta os seus servos renovando o encorajamento necessário para o restante da jornada. O verso de número 9 diz, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas nem te espantes. Deus está, irmão, sempre preocupado com o seu povo. Ele vela pelos seus, nos diz a sua palavra. Os dias que aquele povo estava vivendo eram dias difíceis, dias de muita aflição, dias de muita angústia, de muitos pontos de interrogação. O que será de nós? Como será o dia de amanhã? E, no entanto, Deus confirma dizendo, fiquem em paz, a jornada vai prosseguir, não temam, não se espantem, diz a palavra de Deus, porque Deus é conosco, por onde quer que andarmos. Concluindo a nossa reflexão no dia de hoje, irmãos, o que nós estamos aprendendo sobre esses dias, sobre essa passagem de dias tão difíceis, esses dias de transição do passado, nós aprendemos que Deus continua no controle do seu povo. Deus continua no controle da história. Nada ocorre, irmãos, sem a permissão ou vontade de Deus. Absolutamente nada. Mesmo as perdas também pertencem a Deus. É Deus quem estabelece o seu povo, é Deus quem estabelece os seus liderados, é Deus quem estabelece os seus líderes, é Deus quem conhece plenamente os homens. Talvez para a visão do povo, Josué não fosse a pessoa mais adequada, talvez, mas Deus suscita líderes, Deus levanta líderes. Ele prova que Ele não se esquece do seu povo, Deus não abandona o seu povo no meio do deserto. Deus completa a obra que Ele começou. Deus não permite que a marcha do seu povo seja interrompida antes do tempo. O povo precisava chegar à terra prometida. O povo precisava de um líder para isso. Deus levanta esse líder. Os dias não são bons, os dias são difíceis, são dias de angústia, mas Deus continua no trono, governando o seu povo. Deus espera desse povo, Deus espera dos seus liderados, irmãos, fidelidade, Deus espera confiança, Deus espera coragem, determinação e obediência de todos os seus liderados. Isaías capítulo 40, verso 29, a palavra de Deus diz assim: o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ainda capítulo 89, verso 11 do livro de Salmos, o salmista diz: a minha mão será firme com ele e o meu braço o fortalecerá. Isaías capítulo 41, verso 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Filipenses 4,13, um dos mais belos textos que poderemos citar hoje. Tudo posso
naquele que me fortalece. Onde está Deus nos momentos de transição? Onde está Deus nos momentos de grandes dificuldades? Deus continua no trono, amando o seu povo, estabelecendo líderes, consolando, confortando e guiando a sua igreja. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o Senhor da história. Obrigado porque Tu continuas no trono, reinando, governando as nações. Obrigado, meu Deus, porque em nenhum momento o Senhor se esqueceu do seu povo. Obrigado porque cremos que em nenhum momento o Senhor nos abandonará no meio da jornada. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos conduzirá com segurança até o nosso encontro com o Senhor. Fortaleça, meu Deus, a nossa fé. Encoraja-nos, meu Deus, com a Tua palavra. Te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra hoje foi útil ao seu coração, eu peço que você compartilhe esse estudo, essa mensagem com as pessoas do seu contato. Existe um número muito grande de pessoas que precisam da palavra de Deus, precisam ser encorajadas e, porventura, possam estar vivendo momentos de desânimo, de cansaço, nesses dias tão difíceis de travessia. Compartilhe essa palavra. Quando nós pudermos nos reunir novamente, será uma grande alegria ter você conosco lá na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, Rua dos Franceses, número 15, no bairro do Bexiga, na cidade de São Paulo. Será uma grande alegria ter você conosco. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Um abraço.